Então, com 8 anos, já jogava com meu irmão, que era de 12 anos, já jogava no meio dessa galera aí. Jogava quase o jogo todo chorando, né, apanhando, mas não corria, não corria. Então, essa infância mesmo de muita dificuldade, a estrutura familiar também passando crise, mas a gente crescendo na rua, o futebol de rua é o que nos divertia, o futebol de rua é o que formou, né, o nosso caráter, a nossa formação, até que surgiu a oportunidade de verdadeiramente poder descer lá para o centro, né? Na verdade, o primeiro clube que eu fui, na verdade, foi o Central, rapaz. Central? Eu achei que tinha sido o América. Então, verdade, vou corrigir. Foi o América. Na verdade, era a galera 7-6 que estava treinando. Meu irmão, meu primo, a galera 7-6. Só que eu fui com eles ver o treino. Aí faltou lá e eu entrei no treino para brincar um pouquinho lá. Aí tinha o quê? Na época era o Jorginho Central, rapaz. Ele estava com o filho dele lá, o Marcel, do lado de fora. Aí ele viu o treino. E eu ali, pequenininho, no meio dos caras 7-6, 80, tinha 8 anos. Aí ele gostou, ele me chamou no campo. E aí o Central ia começar a selecionar uma galera lá e chamou meu irmão, chamou uma galera. Aí perguntou quantos anos eu tinha. Na época, eu falei os anos, aí 2 semanas depois nos apresentamos lá no Central. Mas a minha raiz mesmo, em Barra do Piraí, é o Royal. Acabei não ficando lá por causa da idade, porque era a galera 7-6 e 7-7. E aí depois eu fui para o Royal, começando lá com o Cláudio, que tinha a galera de iniciação, a galera menorzinha. Aí comecei a treinar no Royal. A gente descia, né, eu costumava dizer, era uma nuvem preta que descia lá do Boa Sorte. Uns 15, 10. A gente descia tudo para treinar. E aí as dificuldades, a obstinação, a vontade de ser, aí um foi desistindo, o outro foi desistindo, até um ponto que eu comecei a descer sozinho. Né? Comecei a descer sozinho. As questões de dificuldade, as questões de querer ir para a balada, para o pagode, para o funk. Então, numa época, a gente descia em 15, daqui a pouco diminuiu para 10, daqui a pouco diminuiu para 5. Aí depois o futsal entrou na minha vida, eu comecei a descer sozinho para treinar. Então, todo mundo ia para um lugar, eu ia para o outro. Todo mundo ficava até mais tarde na rua, eu ia dormir mais cedo. Aí, eu e você vivemos isso, né? Alguns vendo o nosso talento, acabou, não, esses meninos não podem ficar em casa não, senão eles vão para a balada, vamos trancar eles aqui dentro. Então, teve toda essa questão e assim iniciou. Foi uma coisa mesmo mental, de cabeça, como eu disse, só talento não basta, você precisa ter uma força no futebol mental, comportamental, é imprescindível, é o essencial, você tem que querer, você tem que ter esse autocontrole mesmo de mente vencedora, senão você desiste pelo meio do caminho, né? Quantos melhor do que eu, tinha mais condição que eu, não desistiram no meio do caminho por coisas tão pequenas. Aí assim iniciou. Então, foi legal. Eu ia te perguntar também sobre o futsal, né? Você tocou o assunto do futsal aí. Você estudou no Cando Mendes, com bolsa. O Borel, você, certo? Grilo, Exatamente. Na nossa época tinha uma rivalidade forte, né, Marcos? A questão dos jogos estudantis lá, o GEM, né? Sim. Aí tinha aquela questão do campeão do estadual pegava o campeão particular. Aí, na época, eu e Borel, a gente estava estudando no Nilo Peçanha. Fomos campeão do estadual e pegamos o Cândido Mendes, campeão do particular. Aí demos um sacode neles, foi mais de 18, fiz mais de 10 gols. Aí surgiu, rapaz, um professor, um cara que, rapaz, é tudo na minha vida, tem uma mão,
tem a mão na minha formação educacional como um homem e também como atleta, que é o Grilo, que na época ele era o treinador lá, ele e o Bocão, aí eles fizeram a proposta de nos levar para o Cândido Mendes, a escola particular, para poder jogar no time da escola. E assim aconteceu. Aí as coisas começaram a mudar na nossa vida. Lembro. O Grilo hoje ele é analista de desempenho do Volta Redonda, um profissional. Meu Deus, que maravilha. Ele é do Sim, análise de desempenho. Eu lembrei agora aqui do Grilo. O Bocão é o chefe do departamento fisiológico do Volta Rapaz, eles Redonda. estão todos aí. Estão todos aqui, cara. Rapaz, Estão na esses caras têm uma parcela na minha vida muito grande. Volta Redonda Lembro que tá de parabéns aí, parabéns por esses caras, por você, né? Tá dando oportunidade aí para vocês, excelentes profissionais, caras, homens que conhecem futebol e mais do que o futebol, conhece ser humano, né? Conhece ser humano. Poxa, parabéns ao Volta Redonda. E aí eu lembro que eu fiz o mesmo trajeto que você fez, né? A mesma situação, estudar no Cândido Mendes, no Sacode, no Jocan, nos jogos do Cândido Mendes, ganhamos uma finalzinha deles lá. O jogo foi 4-3, eu fiz os 4 gols, lembro direitinho, lá no BTC. E eu fiz o mesmo trajeto. O Borel chamou para conversar, me levou lá com o Paulinho Golfinete e o Grilo, me levaram no Cândido Mendes. Só que eu não tive a cabeça que você teve. Eu estudei, eu acho que 2 dias, fugi da escola e voltei lá para Coimbra, que era... Meus amigos estavam tudo no Nilo Peçanha, eu voltei para o Nilo Peçanha. Quer dizer, olha que coisa maluca. Uma escola particular, com tudo pago, larguei para ir para a escola estadual. Mas vamos seguindo. E, o Pingo, no Royal, né? Você chega no Royal. Quantos anos você se ingressou no primeiro campeonato ali? Você já falou que teve... eu queria que você contasse mais sobre a dificuldade se teve negócio de passagem, locomoção, o próprio desenvolvimento, que a gente sabe que naquela época você morar num bairro distante, você tinha que pegar um ônibus para ir e o clube geralmente não ajudava. Depois, quando o garoto se destacava, eles davam passagem, davam algo a mais. Mas isso foi depois que algumas pessoas mentalizaram isso, né, e viram, como você mesmo disse, vamos ter que arrumar alguma coisa para esse daqui, para aquele ali, nós não temos. E o Sr. Evandro, que era o presidente do Royal naquela época, uma pessoa que gostava do futebol, muito, não media esforço em gastar, não, uma pessoa rica, não media esforço. Depois que ele se foi, o Royal parou de revelar jogador. Parou de sair, parou com a base. Hoje você vê que está encostado um gigante, está lá quietinho na dele, que já chegou profissional, já chegou a disputar com o profissional e está lá. E qual foi esses altos e baixos que você teve no Royal, até a gente chegar quando você vai embora? Então, Max, como eu disse, talento só não basta. Você precisa ter uma força mental muito grande, precisa ser obstinado, estar determinado mesmo a conquistar e buscar os seus objetivos. Como você disse, lá do Boa Sorte até lá ao centro, apesar de ser uma cidade pequena, Barra do Piraí, a gente não dava uns quilômetros andando. Na nossa época lá, era 44 graus, 42 graus na cabeça, e desde os 10, 11 anos, 9, 10, 11 anos, a gente descia a pé, na E verdade, muitas descia a vezes, pé. Pedro, não te interrompendo, muitas vezes sem comer. Não tinha Quase aquela sempre, né? alimentação, né? Não tinha aquela alimentação. Você saía de casa para comer e não tinha lanche, voltava para casa e é complicado. Jogava Continua. tendo que andar alguns quilômetros com fome, chegava lá, jogava, treinava. Por conta disso, muitos desistiram com muito talento, né? Muitos resolveram, não tiveram essa determinação, ambiente mesmo de muita dificuldade. Então, a parte mental é imprescindível. Era foco mesmo para vencer, até depois de alguns anos
alguém verdadeiramente olhar para nós e falar assim, meninos são diferentes, eles têm talento, vamos tentar ajudar de alguma forma. Mas até chegar aí, nós tivemos que andar muito a pé, buscar algum lugar no meio do caminho que tinha caixa de banana, às vezes nem esperava amadurecer, pegava do pé caixa de banana do pé dos vizinhos verde mesmo. Aí nós também tivemos uma coisa boa, né? De interior assim, então ter muita fruta da época, né? Só corria o Manga. risco de ciscar o cachorro, os vizinhos ficavam bravos, mas a gente subia no pé, catava goiaba. Esse era o alimento, pela rua, pela rua. E aí tinha que andar, voltar em casa cansado e chegar em casa, às vezes, não ter a alimentação adequada para um desenvolvimento, né? Mas eu sempre enfatizo isso, Esse ambiente de dificuldade. Hoje eu sou muito grato. Eu não sei se eu não vivesse nesse ambiente de dificuldade para me estimular a uma mentalidade de vencedor, de repente eu não teria a carreira estável, né? A carreira estável que eu tive. Então, ambiente de dificuldade é onde saem os verdadeiros vencedores. Você aprendeu a valorizar